E também não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo, tá bom? Vamos então começar com o relato de hoje, que é este daqui. Parece bem interessante. O sobrenatural conduziu minha adoção. Vamos ver. É uma moça que nos conta. Olá, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana, pois Fulana significa renascida. Tá, não tem nada a ver, então ela pediu para dar um nome fictício aqui, ó. Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Renata, pois Renata significa renascer. Eu nunca pensei nisso. Renata, porque nata, natividade, vem de nascer, e é renascer. Então, Renata e Renato é renascido ou renascida. Ah, nunca tinha pensado nisso. Renata significa renascida e minha mãe jura que eu sou sua filha mais velha que renasceu para ela. Bem, vamos começar do início. A primeira filha dos meus pais adotivos morreu com poucas horas de vida. Minha mãe ficou extremamente triste e com um buraco deixado no coração por essa perda. Mesmo depois de anos e de ter tido mais 3 filhos, ela sempre teve um vazio no coração. Ela sonhou várias vezes com uma menininha que sempre dizia que ia voltar. Vazio esse que ela tentava preencher, se envolvendo em atividades e doações nos orfanatos da cidade onde mora. Inclusive teve a intenção de adotar um menino, mas teve um sonho onde uma senhora falava com ela que aquele menino não era filho dela, que a filha dela estava sentada ali. E quando minha mãe olhou, viu uma menininha sentadinha de costas. Só um minuto que eu vou abrir para Marie, tá? Porque a Mariezinha dificilmente ela mia, né? Quando ela mia é porque ela quer sair, de verdade. Pronto. Então tá. E falou que a filha dela estava sentada ali. E quando minha mãe olhou, viu uma menininha sentadinha de costas. Ao acordar, seu coração estava leve e ela desistiu da adoção daquele menino, mas apadrinhou esse menino e deu todo o suporte para a criação dele. Hoje ele é um homem de bem que tem uma família linda e mantém proximidade com a nossa família. Meu pai adotivo tinha um comércio e sempre viajava para outros lugares buscar mercadoria. Ele amava a estrada e fazia questão dele mesmo dirigir o caminhão ao lado dos seus ajudantes. Em janeiro de 1976, minha mãe teve um sonho que a marcou. Por isso ela lembra exatamente o mês e o ano. Ela sonhou que o meu pai sofria um acidente e o caminhão ficava meio dependurado à beira de um precipício, quase caindo. Mas uma senhora chegava para ela e dizia que ele havia sido poupado pelos rogos de um anjo. Porque um anjo rogava por ele, é isso? Então uma menininha se aproximava e dizia: "A bênção, mamãe, eu já estou voltando." Realmente, alguns dias depois, o meu pai viajou e teve um acidente onde saiu ileso. Enquanto isso, em uma cidade a mais ou menos 100 quilômetros dali, alguns meses depois, eu nasci. Nasci em uma família onde éramos os meus pais, um irmão e uma irmã mais velhos do que eu. Quando eu tinha 2 anos, minha mãe engravidou do meu irmão mais novo e meu pai se envolveu com uma maledite. Não sei se naturalmente, por tristeza pela traição do meu pai ou por obra da maledite, a minha mãe faleceu no parto desse meu irmão. PS, um dia eu escrevo sobre alguns relatos em relação a essa maledite. A maledite não esperou sequer o corpo da minha mãe esfriar, com a desculpa de ajudar o meu pai com o recém-nascido, e se instalou na nossa casa.
Minha tia materna, que tinha ido para o enterro e ficou alguns dias para ajudar o meu pai, sentiu muita vontade de me levar embora para passar uns tempos com ela, pois a Maledite tinha uma filha na mesma idade que eu e pegava muito no meu pé, querendo sempre sobressair a filha dela. E também alimentava uns ciúmes em relação a mim, pois eu era o xodó do meu pai. Como eu parecia muito com ele me tratava igual uma princesinha. Meu pai, que já estava com problemas demais para discordar, aceitou. A minha tia trabalhava como doméstica e morava na casa dos meus futuros pais adotivos. Ligou perguntando se podia levar a sobrinha e a minha mãe não viu problemas. Ao chegarmos lá, meus irmãos adotivos, que nessa época tinham 14, 16 e 17 anos, logo se afeiçoaram a mim. Todos queriam me pegar no colo e brincar comigo, mas eu era muito arredia e só ficava agarrada na saia da minha tia. Até pelo fato de eu ser um bebê de 2 anos, né? E ter perdido a minha mãe. Estar em um local estranho, enfim, era normal isso. Minha tia gostava dessa distância que eu mantinha, porque ela tinha medo de incomodar os patrões ou ser inconveniente. Então ela fazia questão de me manter com ela ali na cozinha e na área de serviço. Mas em poucos dias isso mudou. Eu, que não saía de perto dela, um dia de manhã cedo, saí sem que ela percebesse e adentrei a casa e fui direto ao quarto dos meus pais. Minha mãe estava sentada se arrumando na penteadeira. Eu olhei para ela e disse: "Mamãe, sou eu." Ela me pegou no colo imediatamente, me abraçou forte e reconheceu em mim a filha que ela havia perdido. Naquele momento, o vazio foi preenchido por um amor incondicional. Comigo no colo, ela foi até a cozinha e disse para minha tia que eu era a filha dela. E a partir daquele momento, eu seria tratada como tal. E que no fim de semana, ela queria ir no meu pai biológico para conversar com ele. Ela conversou com meu pai adotivo e meus irmãos. E todo mundo também tinha a mesma vontade de me integrar, à família. No fim de semana, ela, meu pai e minha tia foram conversar com meu pai biológico. É claro que esse não aceitou de pronto entregar a filha dele, mas disse que viu como eu estava agarrada à minha mãe e estava muito bem tratada, que realmente eles deveriam me amar e concordava de me deixar com eles até ele se decidir. Dias felizes decorreram, até que em alguns meses o meu pai biológico ligou e disse que me queria de volta. Foram momentos de desespero para todos lá em casa, choraram muito, mas o que fazer, né? Ele era o meu pai e tinham que me levar. Quando minha tia me levou e saiu da casa do meu pai biológico, eu corri atrás dela. Ana, isso não me contaram. Eu lembro como se fosse hoje. Embora eu tivesse 2 ou 3 anos, eu me lembro perfeitamente. Eu tentei alcançá-la, mas com as minhas perninhas pequenas, é claro que eu fiquei para trás. Ela atravessou uma rua mais movimentada e eu, ainda muito pequena, entendi que se eu atravessasse eu poderia ser atropelada. De repente eu me vi perdida. Sentei na calçada e comecei a chorar. Passado um tempo, meu irmão maior foi lá para me buscar e eu me neguei a voltar com ele. E ele me disse: "Se você não for, ela vai vir te buscar." Eu não dei importância, fiquei lá e após algum tempo a Maledite foi lá e saiu me puxando pelos cabelos, literalmente. Nesse dia ela me bateu muito. Essa parte eu não me lembro, mas a minha irmã mais velha contou que nesse dia, quando meu pai chegou e viu que ela tinha me batido, os dois brigaram muito e saíram às vias de fato, ao ponto dos vizinhos terem que apartar. Me tornei uma criança triste e de saúde frágil. Comecei a definhar, a ponto de precisar ser internada em um hospital. Os médicos não acharam nada em mim, mas eu enfraquecia a cada dia. Meu pai resolveu levar uma benzedeira para rezar por mim no hospital. Chegando lá, ela recebeu uma entidade que disse para o meu pai o seguinte:
Deixa ela ir. Meu pai perguntou: e para onde? E a entidade respondeu: para a mãe dela. Meu pai disse que a minha mãe tinha morrido. Então a entidade disse sério para ele: você sabe do que eu tô falando. Sua filha vai melhorar, mas se não a deixar ir, ela vai morrer. Realmente eu melhorei. E quando voltei para casa, a primeira coisa que o meu pai fez foi ligar para minha mãe e dizer que se ela ainda me quisesse era para ir lá me buscar. A felicidade foi geral. Ela teria ido naquele exato momento, mas como meu pai adotivo estava em viagem, no outro dia ela e minha tia pegaram o primeiro ônibus para ir lá me buscar. Ao chegar na casa, a Maledite estava com cara de Beelzebu, mas a minha mãe nem ligou, só queria me levar. Porém, meu pai fez questão de que eu levasse todas as minhas coisas. Minha tia, mais do que depressa, pegou as minhas coisas e enfiou numa sacola, mas o meu pai deu falta de um vestidinho azul bordado com casinha de abelha e perguntou onde estava o vestido. Minha mãe disse que não tinha problema, que tinha mais roupa lá em casa, mas ele respondeu olhando para Maledite: me desculpe, dona, mas ela não vai ficar com nada que é da minha filha. O tempo fechou. A Maledite virou no giraia, xingando e lançando todas as maldições possíveis e impossíveis sobre o meu pai e sobre mim. Foi nas coisas da filha dela, pegou o vestido e jogou no chão. Minha tia o catou mais do que depressa. Ela e minha mãe falaram muito obrigada com meu pai e saíram rápido daquela casa. Ao sair, minha mãe observou que a vizinha da frente estava ajoelhada na calçada, como que rezando aos céus. E quando viu nós três saindo da casa, levantou as mãos como que agradecendo e fez sinal da cruz, não. E fez sinal para minha mãe andar rápido. Minha mãe praticamente saiu corrida dali sem olhar para trás. Tempos depois, recordando o fato, minha mãe falou que minha mãe falou com a minha tia, com a tia dessa mulher. Minha mãe falou com a minha tia a respeito dessa mulher. Ela queria saber quem era essa vizinha. Mas a minha tia disse que não tinha ninguém lá a hora que elas saíram, que ela não tinha visto mulher alguma. Quanto às minhas coisas, creio que meu pai foi orientado espiritualmente naquele momento para que aquela mulher não tivesse nada meu para fazer feitiços posteriores. Ou seja, ele falou que ela vai, mas ela vai levar tudo que é dela. Ou seja, para não ficar nenhum objeto dela lá para a mulher pegar e fazer trabalho depois. Inclusive, ficou faltando o vestido que ele insistiu como se soubesse intuitivamente que estava com ela. E a minha mãe, que não era besta, queimou aquele vestidinho azul. Cerca de 1 ano depois, o meu pai biológico foi pessoalmente à casa dos meus pais. Eu me lembro desse dia. Eu lembro do meu pai em pé na sala e lembro da alegria que ele estava no local naquele dia. Era uma energia extremamente boa. Ele disse que estava meio adoentado, ia fazer um tratamento em Belo Horizonte, mas depois que voltasse, ele assinaria o que fosse preciso para minha adoção. Dias depois, ele ligou para minha mãe, dizendo que pegaria o trem para Belo Horizonte tal dia, e perguntou se ela podia me levar na estação para ele me ver um pouco quando o trem passasse. É claro que a minha mãe me levou, mas curiosamente o meu pai não desceu durante o embarque e desembarque, como ele havia dito. Passou-se quase 1 ano depois disso e por acaso minha tia esbarrou com alguém da cidade do meu pai. E essa pessoa comentou sobre a morte do meu pai. Ela quase caiu de costas, pois não foi notificada de nada. Meus pais, então, acionaram uma advogada que disse que como eu era órfã, seria fácil, ainda mais com o relato dos vizinhos e da minha própria tia, conseguir a minha adoção. Era só pegar os atestados de óbito. Meu pai foi até o cartório na cidade buscar os atestados, mas voltou apenas com o da minha mãe.
O do meu pai não estava lá. Então minha mãe ligou para a vizinha da Maledite várias vezes tentando falar com ela, mas ela sempre dava uma desculpa e não ia lá atender o telefone. Meus pais foram até a cidade para falar pessoalmente com a Maledite, que os atendeu no portão. Não que fizessem questão de entrar, mas ela foi super seca e dissimulada com eles. Perguntaram se ela tinha um atestado para eles anotarem algumas informações. Ela disse que não tinha. Então perguntaram em que cartório que estava o atestado. Ela disse que não se lembrava. Então perguntaram em que cidade ele havia falecido e ela, com um sorriso no canto dos lábios, disse: "Isso vocês vão ter que descobrir sozinhos." Falou que tinha mais o que fazer e fechou o portão na cara deles. Minha tia tentou saber com conhecidos, mas diziam que ele foi se tratar em Belo Horizonte e morreu por lá. Bom, meus pais procuraram o atestado em outras cidades vizinhas e na capital Belo Horizonte, mas sem sucesso. Naquela época as informações não eram integradas como são hoje. Os anos foram passando e cada vez seria mais difícil conseguir minha adoção. Então minha mãe teve um sonho onde o meu pai biológico dizia: "Faça o que é preciso, mas te peço que ela sempre saiba que eu sou o pai dela e eu a amo." Então, pouco tempo depois, a advogada adotou outra estratégia. Iria dar meu pai como desaparecido, provar que não tínhamos contato há muito tempo e tentar a adoção por abandono de incapaz. Meus pais, a princípio, não queriam, pois não era verdade. Ele não tinha me abandonado, mas minha mãe se lembrou do sonho, onde ele disse: "Faça o que é preciso, mas te peço que ela sempre saiba que eu sou o pai dela e eu a amo." Então minha mãe se lembrou do sonho e aceitou essa estratégia. Foram mais 2 anos e muito dinheiro gasto com publicações em diário oficial, com chamadas de alerta no rádio e TV procurando pelo fulano de tal, com detetives pagos que no fim das contas procuravam por um morto, né? A estratégia deu certo. O juiz entendeu a situação e viu realmente que o meu pai não voltaria. E enfim conseguiram a adoção. Embora o processo diga isso, eu sei que o meu pai sempre me amou e amou tanto que abriu mão de mim pela minha felicidade. Só aproveitando o gancho, eu digo às mulheres que vão ouvir o seu relato: gente, isso é o verdadeiro amor de um homem. Portanto, não aceitem esse amor fajuto que muitos te oferecem, aonde te fazem ficar presas e infelizes, servindo de capacho. O amor verdadeiro sabe abrir mão quando é necessário. Ana, esse foi o meu relato. Muito obrigada por ter lido. Desculpe se ficou comprido, mas tinha que explicar os fatos. Eu e minha mãe somos médiuns muito sensíveis e temos muitos causos de assombração e coisas afim para contar. Também tenho vários relatos sobre essa maledite que se enfiou na vida do meu pai. Em outra oportunidade eu escrevo sobre essas outras coisas. Beijos e fique com Deus. Um beijo para você, muito obrigada pela sua história. Agora fala se cada coisinha aí não aconteceu com um dedinho divino, gente. Tipo, era pra ser, tava ali. Como não dizer, depois da entidade, do nada, falar isso deixa ela voltar pra mãe, não sei o que, ter o sonho e tudo mais. Que interessante. Fala a verdade, não é? Que legal. Bom, fiquem aí com essa história, deixa aqui nos comentários, não digo nem a opinião, mas o que vocês têm a acrescentar a essa história. E se tiver uma história parecida, manda pra gente. Beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato.